Graça e paz, amém? Vocês vão enjoar de mim, né? Meu Deus do céu. Mas é que lá na Mevan, hoje, eu saí e deixei uma escala. Aí o meu coração queimou pelo que nós vivemos na sexta-feira. Aí, como eu tenho liberdade com o vosso pastor, eu falei para ele assim: pastor, estou liberada lá da Mevan, só vou ter que pregar no outro domingo. Se você quiser, eu estou aqui. Eu posso ir embora depois do culto. Aí ele olhou, eu falei, mas não responde agora não. Aí ele, o que eu faço? Vai orar primeiro, pastor, para ver se é de Deus mesmo. E daí, é tão gostoso, irmãos, quando a gente tem essa liberdade com um colega, sabe? Na verdade, os adoradores não pedem para pregar, eles se colocam à disposição de servir à mesa. E para mim, tanto faz estar aqui como estar aí sentado ouvindo, é edificante. A gente tem por hábito de valorizar muito o microfone, mas na época de Jesus não existia nenhuma estrutura dessa, mas aonde ele passava havia um movimento extraordinário. Eu estou muito feliz porque parece que o tempo que vocês levaram ouvindo sobre missões, sobre evangelismo, está fazendo efeito, porque vocês estão convidando pessoas e elas estão vindo aqui nessa casa ser edificados. Não é uma questão de números. Número não demanda dizer que tem qualidade, mas a gente entende que se vocês estão aqui é porque Deus tem um propósito. E eu acredito, irmãos, que ninguém tira ninguém de nenhum lugar. É entender o lugar que Deus tem para a sua família e para edificar vidas, amém? A gente não troca de igreja, porque a igreja do Senhor é uma só. A gente só precisa entender o lugar que Deus nos colocou para edificar, cultivar, proteger, amém? E eu estou muito feliz pela Ina de Cornélio Procópio. Eu estou, puxa vida, cada dia está mais bonita, né? Pessoal muito bacana. Estive conversando com o seu pastor, e aí eu falei, Deus, eu queria aquilo que o Senhor colocou no coração dele. Que tal? Me revela? Porque ele havia pregado e havia dito a respeito de uma palavra que falava sobre nós não sermos refém do passado. E ele tinha dito que ele gostaria de trazer essa palavra. E aí eu falei, pastor, que tal eu perguntar para Deus o que ele tinha com essa palavra? Porque de repente a gente faz aí, irmãos, é tão legal, quem gosta de manusear a Bíblia, eu já vi palavras de dois estarem pregando, igual ping-pong, falava 20 minutos um, depois passava o microfone para o outro continuava fluindo a mesma palavra, numa perspectiva diferente. Vocês não sabem o que Deus faz de maneira louca com os adoradores que gostam de ministrar a palavra. Mas eu queria que você pensasse no livro do profeta Isaías, e eu vou usar ele primeiro como uma referência para você se basear. Isaías 43, amém? Isaías 43, versículo 18 e 19. Vamos lá? Gente, o vídeo ali, a parte que eu amei tudo, mas o Nardelli saindo de trás foi o máximo. Meu Deus, que lindo. Ver como que esse irmão ama os jovens e como tem sido bom. Tive também comunhão com o Léo, com a Bruna, a Sandra, o Nardelli. Eu estou começando a guardar o nome de todo mundo. A Carol, aí parou o nome do esposo da Carol. Não, mas ele tinha que ter um nome mais simples, né? E eu vou parar de chamar o meu genro de Cauã, porque o nome dele é Balã aqui dentro dessa casa. E eu fico falando, porque o Cauã, e o pessoal, gente, tem outro Cauã, né? Mas é Balã, né? E a gente está aí junto com o Balã e está sendo um tempo também precioso.
Isaías 43, 18 e 19 diz assim: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova e ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Amém? E essa passagem tem em várias traduções: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. E você vai ver várias traduções, mas a que eu quero destacar é essa: esqueça o que se foi. Sabe, quando eu estava pensando no que eu poderia compartilhar, e aí eu tenho que aumentar, gente, a letra do telefone, porque senão não enxergo. Eu fiquei pensando o quanto o nosso passado pode interferir, atrapalhar, prejudicar o nosso presente e até mesmo o nosso futuro. Por quê? Porque muitos de nós ainda não sabemos como lidar com aquilo que já aconteceu na nossa vida. Sabe, quando eu recebo pessoas no meu consultório e começo a fazer o trabalho analítico, eu sempre começo pela origem daquela pessoa. Quem é você? Quem é seu pai? Quem é sua mãe? Me dá seu nome. E é tão engraçado que a pessoa pensa que eu estou preenchendo uma ficha de consultório e não é. O seu nome, o seu pai, tudo ali vai falar a respeito da sua identidade e de quem você é. E eu vejo, irmãos, diariamente, como pessoas sofrem porque não conseguem lidar com aquilo que eles viveram lá atrás. Muitos de nós trabalhamos um mecanismo de defesa que se chama negação. Muitas pessoas não gostam de trabalhar aquilo que realmente prende ela a um relacionamento com Deus. Na minha vida, o meu passado me atrapalhava em relação ao Senhor, porque eu era muito zangada com Deus. Eu achava que Deus não tinha sido justo comigo. Eu sempre tive uma crise de pensar por que algumas famílias eram tão estruturadas, algumas pessoas nasciam numa família normal, com pai, mãe, e por que eu tinha que nascer numa família disfuncional, problemática, com muito problema, por que eu não poderia ser como os outros? Esse pensamento lá de trás me acompanhou por muito tempo, até que eu entendi que, independente de onde você nasce, você pode ser o que você quiser na sua vida. Essa questão do vitimismo, eu sou assim por causa da minha mãe, por causa do meu pai, porque me bateram, porque fizeram, porque aconteceram. Sempre que eu estou na terapia, eu digo, beleza, tudo isso seu pai e sua mãe pode ter errado com você. Tudo isso a vida pode não ter sido generosa com você. Mas agora você tem 20 anos, tem 18 anos, E aí? Até quando você vai usar o passado como um mecanismo para justificar a falta de atitude para mudar o teu presente? Mas porque se eu tivesse nascido em outro lar... Hoje eu vejo pessoas que nasceram em famílias abastardas, com toda a condição financeira, com pais amáveis, com toda a estrutura, e eles são amargos. E eles escolheram uma vida de química, de dependência química, porque não sabe lidar com a realidade. Porque, na verdade, irmãos, o que alguns usam a droga, outros usam outros mecanismos para não ter que lidar com a sua realidade. A maior dificuldade que o ser humano tem
é de olhar para si mesmo e entender que ele tem responsabilidade com a sua própria existência. Nós não podemos. Teve uma época que tudo era o diabo. Eu falo assim, eu não sou advogada do diabo, mas muita coisa não tem a ver com Lúcifer. Ele não pode me tocar, ele não pode tocar em nenhum de nós. Todo aquele que está em Jesus, a Bíblia diz, o maligno não lhe toca. Agora, tem coisas que não tem a ver com Lúcifer, tem a ver com a gente dando brecha para ele entrar. Somos nós que temos que amadurecer e aprender a trabalhar e deixar o passado para trás. Mas não é deixar fingindo que não aconteceu. Não é deixar reprimindo emoções para estourar dor de estômago, dor de cabeça. Não é isso. É você saber enfrentar seus temores, seus conflitos. É ter coragem de chegar para Deus e dizer, Deus, eu estou numa crise. Eu não consigo sentir a tua presença. Eu não estou conseguindo acreditar na eternidade. Eu não estou conseguindo acreditar em mais nada. Eu me decepcionei com igreja, com líderes. Eu não consigo. Eu chego no culto, parece que eu estou travado. Porque isso não tem a ver com os irmãos, tem a ver com a sua vida. É você, o culto é individual, irmãos. Não depende de quem prega, não depende de música. O culto começa quando você entra por aquela porta e se coloca aqui no ambiente e diz, estou aqui, Senhor. É para a tua glória, eu estou aqui. E quando termina esse momento solene, o culto continua. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não existe essa de que quando você sair daqui, Deus vai virar a cara, aí você pode fazer todo tipo de comportamento inadequado, dar fora na tua esposa, brigar com os teus filhos. Ai, o culto era só lá. Não, querido. O verdadeiro continua. E ele nunca acaba. Amanhã é segunda-feira. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos. Terça-feira. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não existe secular e espiritual. Isso não existe, irmão. Não, meu trabalho é secular. Tudo que você fizer é espiritual. Então, quando a gente pensa em passado, e aí eu fico pensando que muitas pessoas carregam o passado. Já viu aquelas bolas de presidiário aqui nos desenhos dos irmãos Metralha? Eu amava o Walt Disney quando eu era novinha. Depois falaram que era do diabo, aí teve uma época muito louca. Aí os crentes aí complicam a vida, né? Mas aí, né? E não duvido que tenha satanista na Disney, não, mas o fato é que na minha época era muito legal os irmãos Metralha com aquelas camisas listradas. E eles carregavam uma bola, né? Tinha uma bola pesada. Eu considero que o passado, quando ele não é ressignificado, ele é como uma bola pesada que você carrega, que não te deixa andar, que não te deixa prosperar. Sabe? O passado, ele pode prender prejudicar a sua identidade. Você pode não saber quem você é em Deus, por mais que haja pregações, você é filho, você é filha, você não se sente. Por quê? Porque carrega uma história do passado que todos os dias Satanás usa isso como mentira para te acusar, porque ele é acusador. Ah, eu fui no encontro com Deus, eu fiz, como é o nome? Imersão. Naquele momento eu achei que estava. Aí eu volto para a minha rotina, daqui a pouco o passado volta. O que fazer, irmãos? Deixa eu te perguntar.
Você pode ouvir o melhor e o maior pregador. Posso te falar uma coisa? Isso aí de se libertar do passado não depende. Sabe o que depende? Da sua atitude. Porque lá em 2 Coríntios 5,17 diz assim: se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Sabe, essa questão, as pessoas elas vivem pelo que aconteceu no passado. Elas não vivem por aquilo que Deus está fazendo novo. Às vezes a gente nem percebe o que Deus está fazendo de novo, porque você só olha para trás. Eu digo que o passado é como um retrovisor de um carro. Você dá uma olhadinha para não cometer os mesmos erros e para ver se vem algum perigo. Mas ninguém dirige a vida olhando para trás. Você tem que dirigir olhando para frente. Porque o passado, ele é aterrorizante, sabe por quê? Meu irmão, posso te dar uma notícia? Você pode chorar, você pode espernear, mas o que você fez de errado no passado não tem como voltar atrás. Se matou, morreu. Se mentiu e teve consequência, aquela mentira prejudicou um monte de gente? Prejudicou, e aí? Eu daria tudo para não ter feito, mas você fez. E foi por esse pecado que Jesus morreu na cruz. Porque o que você pode resolver, Jesus não precisa. Ele vai para a cruz, ele é envergonhado, ele é humilhado, ele é colocado no madeiro seminu para poder cobrir a sua vergonha, o seu pecado. É por isso que não existe cristianismo sem reconhecer o Cristo. Você não serve a uma religião, você serve a Jesus Cristo. Você pode se decepcionar com o líder, você pode se decepcionar com a religião, mas com o Cristo que morreu na cruz para cobrir a sua vergonha, você não tem esse direito. Sabe, amar a Jesus há 40 anos como eu amo, meu Deus, eu nunca tive decepção, muitas. Mas eu posso te dizer, hoje quando eu vou testemunhar para os meus pacientes, eu digo assim, que Deus, para mim, está acima da religião. Eu prego Jesus desse jeito. Eu não quero saber qual o nome da igreja. Eu só pergunto, você está tendo algum relacionamento com Deus? Porque você precisa de um tripé, talvez, para ficar bem. Você precisa da vida espiritual, da vida emocional, terapêutica e cuidar da sua saúde física. Porque nós somos corpo, alma e espírito. Então não adianta ir para academia, só academia. Se não tiver vida com Deus, o físico não estabelece o seu equilíbrio emocional. Ele ajuda. Por isso que comer bem, treinar, maravilha. Junto com Bíblia, oração, relacionamento com a igreja. Porque tem outro detalhe, irmãos. Se não tem relacionamento, não há cura. Porque se você viver sozinho, você vai achar que você é a última Coca-Cola do deserto, que você é a pessoa mais santa, que tudo que você faz está certo e todo mundo está errado. Sabe o que é os irmãos na igreja, na minha vida e na sua? Espelho. Quer saber como é que você está na sua relação com Deus? Veja o quanto você tolera da fraqueza do outro. Porque você está com todo mundo que pensa igual você e ama só o que você faz, beleza. Não há crescimento. Agora, andar com diferente e dizer, meu Deus, lá vem, ô glória, aquele irmão, aquela irmã, ô Jesus, capacita. Nessa hora você cresce. Porque amar quem te ama, fazer o bem para quem te faz bem, não há mérito nenhum nisso. Nossa, eu quando pastoreava os mais chatinhos da igreja, porque a igreja tem chatinho, irmão. Às vezes é você e eu. Todo mundo tem um dia de chatinho, irmãos. Entendeu? Minha irmã está ali rindo. Mas assim, eu gostava de estar perto dessas pessoas. Que isso, pastor? É verdade.
Aqueles que falavam assim, pastora, você é uma bênção. Nossa, a sua palavra é uma bênção. Amém. Mas isso aí não me dá crescimento, irmãos. Agora, aqueles velhinhos que falavam assim, nossa, a senhora hoje falou demais, hein? Passou da hora. Nossa, estava toda eufórica, né? Feliz. Eu falei, mas a palavra foi boa, mas podia ter sido menos um pouquinho, né? Porque já estava na hora. Irmãos, você já teve que ouvir isso? Acontece. Você está todo eufórico, você chega assim, nossa, você viu a palavra dos casais sexta-feira, foi maravilhosa. Mas a janta demorou um pouco, né? Você está entendendo? Aí o que você faz? Nossa, o diabo usou a boca dele. Não, irmão, ele foi humano, ele só colocou para fora uma opinião. E você tem que saber lidar com isso. É só isso, gente. Quando a gente fala eu já até saí do foco aqui, mas estou dentro ainda, estou no meio de campo ainda, estou com a bola, vamos lá. Quando a gente fala do passado prender a nossa identidade, a gente fala sobre isso. Porque aí você está dentro de uma comunidade de fé e por causa dos traumas que você sofreu com outras pessoas, você transfere. Eu sempre falo na análise uma coisa muito bacana, e eu estou, graças a Deus, irmãos, minha agenda está lotando aqui na cidade, ó, glória a Deus. A cada 15 dias eu estou atendendo lá na clínica onde a Thaisa, né, me apresentou. Mas assim, toda vez que eu estou no consultório, eu digo assim, porque eu falo assim, quem será que essa pessoa representa para você? Aí a pessoa fica, como assim? Não, porque de repente, a sua indignação não é com a pessoa, é quem ela representa em alguém do teu passado. Sabe quando alguém diz assim, eu não vou com a cara de fulano, mas nem conhece a pessoa. O que você acha? Você não conhece, olha e fala, me dá antipatia. Só de ouvir a voz me irrita. Só eu que já passei por isso, né? Vocês nunca... Todo mundo aqui vê o céu aberto todo dia, então... Mas o fato é que quando alguém me incomoda muito, eu fico, meu Deus, quem essa pessoa representa para me causar esse mal-estar? Sabe, pessoas no passado podem ter gerado em você medo, insegurança, pode ter sido um professor, pode ter sido um tio, uma mãe, não sei. O fato é que nós passamos por momentos bons, mas passamos por experiências ruins na nossa vida. Seja na infância, seja na adolescência, seja na escola, alguém nos humilhando, seja você querendo ter uma roupa, um sapato que você não tinha, seja alguém que te enganou, seja um pai, uma mãe que não cuidou. Não adianta. Experiências ruins, falhas de pessoas conosco pode gerar, sim, no nosso inconsciente fica lá guardado medo, insegurança, amargura. E às vezes você nem se dá conta. Sabe, uma das coisas que eu aprendo, 2 Timóteo 1,7 diz assim, porque Deus não nos deu um espírito de medo, mas de coragem. Então por que você está presa no medo de algo que você viveu no passado? Mas aconteceu, e se acontecer de novo? Quer ver uma coisa infernal? É esse, e se? Você acha que nós temos controle sobre, e se? Você não tem nada, você não controla nada. Quem controla é Deus. Mas e se acontecer de novo? Se acontecer, Ele vai te dar graça, vai te dar sabedoria, vai te dar força, porque você tem que entender que Jesus disse, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci, vocês têm que vencer também. Esse evangelho de não toca, não me toca, não me mexe, eu não aguento sentir dor. Meu irmão, que geraçãozinha frouxa, cara. Primeira luta que tem, Deus não existe, Deus não me ama, se Ele me amasse, Ele me dava. Isso é manipulação, irmãos. Que isso? Deus não tem obrigação. Por que Ele não me tira dessa luta? Porque você tem que passar por ela, caramba. Cada um de nós tem um momento na vida, tem situações que a gente vai ser provado e aprovado. Mas dizem que se a gente estiver com Jesus, pastor Paulo,
É tudo assim, ó, o tempo inteiro. Up, 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 up. Vamos lá, dá 100 que você ganha 1000. Semeia. Irmão, esse evangelho eu tenho nojo. Oferta, dízimo, é por reconhecimento, por honra a Jesus Cristo. E não que ele tem que dobrar o dinheiro para poder você dizer, eu dei 1000, ele me deu 2000. Isso é bolsa de valores? Não é fé? Sabe como é que eu vejo Deus? Um Deus que você semeia e na hora que você mais precisar de uma resposta, Ele entra com a providência porque Ele sabe que você é um semeador. Você crê nisso? E tem coisas que Ele permite, irmãos, para alinhar a nossa vida. Porque, irmão, eu vou falar uma coisa baixinho. Quem no passado já não cometeu falhas financeiras? E se culpa? E fica assim, ai, perdi dinheiro. Ai, eu não devia ter feito aquele negócio. Ai, aquilo. Posso te falar uma coisa? Dizem os antigos que dinheiro não aceita desaforo. Tratou mal, tchau. E aí, sabe o que eu penso? Eu penso assim que, talvez, irmãos, muitos de nós somos disciplinados financeiramente, porque a gente ainda não sabe ser mordomo. Não sabe gerenciar. E o alto índice de briga entre casais, adivinha por que é, irmãos? Diz que quando o dinheiro vai embora, o casamento sai pela outra porta, irmão. Está amarrado, repreendido, em nome de Jesus. Se fosse isso, eu e o Jair não estava junto 30 anos, irmão. Porque, olha, o dinheiro sempre tem, a gente vai lá, busca ele sai correndo. A gente busca ele sai correndo. Mas o grande detalhe é que quando você aprende o que você tem que aprender, Ele faz algo novo na tua vida, nessa área também. Eu acho que uma das coisas que a gente precisa entender, não fica olhando para o que você perdeu, olha para onde você ainda pode conquistar. Se você ficar fazendo conta do que perdeu, irmãos, não tem coisa mais triste do que prejuízo financeiro. Irmão, quando eu perco R$100, eu fico desesperada. Você já perdeu R$100? Nossa vida, aquela azulzinha, misturada com verde, sei lá. Mão do céu, se eu perder R$1, tudo bem. Mas se eu perder 100, eu fico, nossa. Por quê? A sensação de burro. E quem já caiu no golpe? Nossa, quando cai num golpe, aquilo fica na mente. Meu Deus, onde que eu estava com a cabeça que eu não vi que era um golpe? Irmãos, toda hora a gente recebe ligação. Seu cartão foi não sei o que lá. Ligue para verificar. É golpe, irmãos. Esses dias ligaram e falei, não tem saldo no cartão. Como é que ele usou 3.000 no cartão que está sem limite? Eu ri pra caramba. Nem liguei de volta. Porque, na verdade, quando você fica olhando para o que você perdeu, paralisa você de conquistar. Sabe, uma das coisas que eu quero pensar com você, tem áreas da nossa vida, pensando no passado, que você precisa se perdoar. Às vezes a gente vai em ministrações, a pessoa fala que Jesus já te perdoou, mas você que não se perdoa. E não tem a ver com o diabo de novo, é você. Porque às vezes, irmão, a estrutura de orgulho é tão grande que a pessoa diz, não quero que Deus me perdoe, não. Você não fala com palavras, mas se comporta numa atitude de gente orgulhosa. Não precisa perdoar, não. Eu não me perdoo. Eu fiz errado e eu vou ter que pagar. Tem gente que fala assim, você acha, nossa, que bacana. Bacana nada, ele está sendo orgulhoso. Não, é porque eu tenho que sofrer pelo que eu fiz. Peraí, mas olha o tom. O que você está achando do que ele está falando? Você acha bacana? Não, ele é orgulhoso. Ele está dizendo o seguinte, eu não quero que Deus me perdoe. Porque eu quero poder pagar pelo que eu fiz. Você já viu gente que não deixa você pagar nada para ela? Porque ela tem medo que se você abençoar ela, ela vai virar sua escrava. E que você vai cobrar. Isso é trauma do passado. É um trauma que você precisa se libertar. Se alguém está te abençoando, é porque ele quer te abençoar. Sabe uma pessoa que eu quero deixar para você como exemplo de perdão?
Uma pessoa que teve um passado, que pisou na bola, que fez errado, que se fosse eu, irmão, eu abria um buraco e enterrava a minha cara. Pedro. Você lembra de Pedro? O que Pedro fez, gente? Aí eu falo assim, Pedro poderia ter ficado preso ao passado, mas ele escolheu aceitar o perdão e a restauração de Jesus. Gente, olha que loucura. Ele era o mais empolgadão. Já viu um sanguíneo? Não, pastor, vou contigo. Não, o que o pastor fizer, eu estou dentro. Tamo junto. Essa frase eu tenho até medo, irmão. Esse negócio de tamo junto, na hora que o negócio pega, tá junto nada. Vai todo mundo embora. Mas o grande barato é que Pedro nega Jesus. O mais empolgado, o que tomou as dores, que cortou a orelha lá do cara quando foi... Irmão, Pedro foi tão corajoso ali que eu achava que era coragem, mas na verdade não era coragem nada, era medo mesmo. Que eu falei, nossa, Pedro é o único que vai estar lá. Irmãos, não, você fala, não, eu nunca vi ele. Não, mas parece que eu vi você. Jesus, nem sei quem é. Irmãos, ele andou 3 anos, comeu, bebeu, viu milagre. A Bíblia diz que o galo cantou. Você já viu essa passagem, né? Até aí, irmãos, ele sai para chorar amargamente. Mas diferente de Judas, orgulhoso, que foi lá para se matar, que preferiu achar na morte, no suicídio, um caminho mais fácil do que lidar com o passado. E tem gente que se suicida porque não sabe lidar com a dor do passado. Mas Pedro, diferente de Judas, ele poderia ter até se afastado, mudado de cidade, deixado as funções de pescador. Mas a Bíblia diz que quando Jesus ressuscita, irmãos, olha que lindo. Eu sou apaixonada por Jesus. Jesus sabe lidar com o nosso passado. Jesus não é como o ser humano que aponta o dedo e joga na cara. Jesus não está nem aí para a crítica das pessoas. Todo mundo podia dizer assim, nossa, Jesus, mó sem vergonha, Pedro traiu ele e a primeira pessoa que foi procurar é Pedro. Não tem vergonha na cara, Jesus? Larga esse cara para lá. Quem já não ouviu uma palavra assim? Nossa, essa pessoa te fez mal e você está perdoando ela? Mas a Bíblia diz que Pedro estava lá pescando. E o que aconteceu, irmãos? Jesus vai ao encontro dele. Sabe o que mais me constrange? É pensar que todos nós erramos em alguma área da vida, mas Deus está sempre dando uma nova chance de arrependimento, de perdão. Sabe assim, a graça de Deus é para cobrir justamente esse passado que você não tem como consertar. E eu acho interessante, porque Pedro nos ensina que o fracasso não é o fim. Que se a gente se arrepender e aceitar o perdão de Deus, a gente pode deixar o passado para trás e viver o propósito. Gente, Pedro arrebentou depois no ministério, decolou. Lembra daquele sermão lá que atingiu mais de 3.000 pessoas? O mesmo Pedro que decepcionou. Pergunta se ele ficasse preso no passado, ele teria dado continuidade ao ministério? Nunca. E sabe uma coisa linda que eu acho em Jesus, falando de passado? Jesus não chega para Pedro e fala assim, vem cá, vamos conversar. Por que você me traiu? Por que você me negou? Poxa, Pedro, eu fiz isso por você, eu curei a sua sogra, eu te ajudei, você era um destemperado, você brigava com todo mundo, eu te dei, e olha o que você fez, Pedro. Ele podia ter feito isso na frente de todo mundo que estava ali na praia. A Bíblia diz que Jesus chegou, e quando você erra, Jesus nunca vai te acusar. Ele chega e diz só assim, Pedro, tu me amas. Ele não está preocupado com aquilo que você errou no teu passado, mas ele quer saber o quanto você o ama.
O passado não tem volta, mas o futuro a Deus pertence. E a Bíblia diz que Ele está fazendo algo novo. Estou fazendo uma coisa nova. Será que vocês estão percebendo o que Deus está fazendo na nova aliança aqui em Cornélio? Será que vocês estão percebendo os movimentos que o Senhor está fazendo nos grupos, nas mulheres, nas crianças, nos adolescentes, nos jovens? Meu Deus, essa igreja foi colocada pelo Senhor. O povo de Israel era pequenininho, mas derrotava grandes exércitos. Gostoso fazer parte de um povo menor, sabia disso? Nada contra a quantidade, Deus vai alargar as tendas aqui. Mas é bom, vocês que estão na casa, aproveitar bastante esse tempo aí, ó. Porque depois vocês não vão nem saber o nome das pessoas. Eu não sei o nome do povo da minha igreja, eu fico doidona quando eu fico assim olhando e tal. Sabe, antes de terminar, né? Eu sei que eu tenho quase que terminar, mas olha só. Eu quero te falar de uma outra pessoa que soube lidar com o seu passado. José. O que vocês acham da história de José? Ah, mas José não fez nada de errado. José tinha um passado de frustração e decepção com a sua própria família. Você já se decepcionou com alguém da sua família? Tem coisa mais desagradável do que ser decepcionado por alguém da tua casa, do teu sangue, dos teus familiares. Pois José, ele não foi traído por qualquer um. Foi por quem? Meu Deus. Uma coisa que eu acho interessante, ele poderia ter se tornado uma pessoa amargurada, vitimista. Olha o que fizeram comigo. Minha família me traiu. Olha para mim, irmãos. Não. José era jovem, determinado, faltou maturidade, irmão. Sabe aonde que eu pego José, pastor Paulo? Que eu acho que faltou maturidade. É que Deus dava uns sonhos mostrando o que o pai ia depositar na mão dele. Ele bobão chegava para os irmãos. Sonhei que vocês iam ser todos meus empregados. Vocês estão entendendo? Isso deu o que nos irmãos dele? É a mesma coisa de você chegar no meio da tua família e dizer assim: Deus me deu uma palavra que vocês vão virar tudo empregado na minha empresa. O pessoal vai olhar para você e falar assim: você está louco? Na verdade, a falta de maturidade de José gerou nos irmãos o sentimento que os irmãos já carregavam, de inveja, e tudo que vocês já sabem. Mas o que me chama a atenção? Nem mesmo um passado de decepção familiar mudou o caráter de José. Sabe uma passagem que eu acho linda, a pastora Cecília diz assim, Gênesis 50, 20. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus tornou a maldição em bênção. Sabe por que Deus transformou a maldição em bênção? Porque José não ficou preso na decepção com a sua família no passado. Talvez você tenha uma grande decepção com alguém da sua família, mas o passado tem que ficar passado. Porque não vai voltar. Ah, ele pegou um dinheiro e não me devolveu. Irmão, coisa mais difícil, família, é emprestar dinheiro. Quem mandou você emprestar? Dinheiro não se empresta, irmão. Eu aprendi, pastor Paulo, e fui discipulada, quando eu fui missionária na Jocum, eu fui discipulada no seguinte: nunca empresta o que você não pode dar. Porque se ele não te pagar, você não tem... Que droga! Na minha visão humana, se eu cometi esse erro no passado, ao invés de chegar brigando, eu chegar assim: ô meu irmão querido, amado, o que você acha? Assim, 10% só do que eu te emprestei já ajuda, tal. Mas eu não ia poder levar na justiça, eu não ia poder sair falando para todo mundo, porque a pessoa não botou arma na minha cabeça para poder eu dar o dinheiro. Eu dei porque eu quis. Nunca você pode comprometer
o patrimônio da sua casa para dar assistência a ninguém, tá? Maridos, esposas, sempre façam isso em concordância. Por quê? Não. Faça o que você está disposto a perder. E é interessante, porque as maiores brigas dentro de família... Tu já foi em funeral quando a pessoa tem herança? Irmãos, é na saída do cemitério. Caramba, ainda bem que eu não tenho nada, e a Radassa não vai ter ninguém para brigar por herança. Mas é muito triste você ver, pastor, brigas e brigas. E aí, as pessoas ficam presas no passado. Posso te falar uma coisa? Aprende com José. Deus prosperou tanto José, irmãos. Mas Deus prosperou porque José liberou perdão para aquele passado de decepção com a família. Se ele tivesse ficado na prisão, a injustiça que fizeram comigo. Irmão, nem quando aquela mulher sem vergonha de Potifar deu em cima de José, José não ficou amargurado. Porque uma hora foi a família, outra hora ele era um bom funcionário. Quem já foi um bom funcionário e na hora de ser mandado embora, o patrão manda justamente você que estava fazendo certo? O sentimento é horrível, de injustiça. Mas a questão não é o que o outro faz comigo. É o que eu vou fazer com aquilo que ele fez comigo. A questão não é o passado, é o quanto você deixa esse passado te aprisionar emocionalmente, mentalmente. Mas, pastor, existe alguma pílula, algum remédio para a gente falar assim, tomei, sofri de amnésia, não lembro mais nada. Vou te dar uma notícia que eu acho que não sei se é muito boa, mas o pastor Paulo está estudando psicanálise. O trauma, você nunca mais esquece. Sério? Agora, nós dizemos uma coisa. Quando você ressignifica isso em Deus, você pode até lembrar, mas não dói mais. Não é isso? É tão profundo essa ressignificação que nós podemos fazer, tanto através da terapia como com a própria Bíblia Sagrada no momento devocional. É tão profundo que aquilo vira uma cicatriz. Não importa a profundidade do quanto a família te feriu, aquilo não te abala. E tem uma coisa que eu vou te falar. O inferno não respeita gente feridenta. O inferno respeita a cicatriz. Porque quem tem cicatriz significa que venceu, superou. Então não tem problema você ter cicatriz acerca do teu passado. Agora o problema é 20 anos com aquela ferida aberta. Mas eu queria voltar no passado. Eu quero terminar dizendo assim, tinha vários, né? Tinha Paulo e tal. Mas Maria Madalena, irmãos, saiu 7 capeta, foi 7? 7 demônios. Era uma mulher endemoniada, mal vista pela sociedade, com um monte de situação vergonhoso no passado dela. Você já pensou se essa mulher não soubesse lidar com esse passado, irmãos? Eu quero dizer uma coisa para você. Independente do teu passado, Deus tem um futuro de restauração familiar, profissional, espiritual, ministerial. Eu quero terminar dizendo para você que o teu passado não determina o teu presente e você não deve deixar ele estragar o teu futuro. Deus está fazendo algo novo. Ele é especialista em transformar histórias tristes, traumáticas, num lindo enredo, numa nova história. Sabe o que eu quero deixar para vocês aqui da Ina? Isaías 43, 18, 19.
Deus está te chamando nessa noite para olhar para frente, porque Ele já está preparando algo novo para você. O passado pode ter sido difícil, mas Ele tem um futuro cheio de esperança e propósito para a tua vida. Você crê nisso? Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Você acredita nisso? Sabe o que eu gostaria de deixar para você? Amanhã é segunda-feira. Você vai acordar dizendo assim, ó, o passado eu não mudo, mas Deus está fazendo algo novo para a minha família esse ano de 2025. Irmãos, toda palavra liberada, ela só vai ter efeito na sua vida, se você permitir. Enquanto o pessoal do louvor já vem para cá, eu termino na hora certinha a palavra, vou passar depois para o pastor Paulo, quero orar com vocês. Mas eu quero dizer o seguinte: se você não souber deixar o passado, não vai virar. Você pode levar 20 anos na igreja, você vai viver na mesmice. Pastora, como é que faz isso? Começa reconhecendo, admitindo. Porque se você não reconhece que o teu passado está atrapalhando a tua vida, você não vai fluir. Vai ser só mais uma pregação. Sabe o que eu quero te dizer? Para você viver o novo de Deus, você tem que se perdoar a si mesmo, você tem que confiar no futuro que Deus tem para você, e você tem que se aproximar mais de Deus através da palavra, do ensino e da adoração. Não existe cura se não for processual. Uma das coisas que eu tenho aprendido, irmãos, se eu não acreditar que Deus tem o melhor para a minha vida, eu surto. Porque eu não vejo a vida de um cristão o tempo inteiro passando luta. Irmãos, Deus não é masoquista de ficar testando até onde se aguenta, não. O reino de Deus é um tempo de calmaria, daqui a pouco vem uma onda grande, a gente dropa ela, né? Nasci na praia, né? Então a gente fala que pegava jacarezinho, dropava. Aí quando o mar estava tranquilo, a gente curtia. Você tem que entender em que momento você está vivendo da sua vida. Eu estou vivendo um momento, pastora, que tem ondas altas. E o meu passado parece que quer me engolir. Então, posso te falar uma coisa? Essa é uma noite para você se libertar do seu passado, se perdoar a si mesmo, confiar no que Deus tem para você e se aproximar de Deus. Independente do que aconteceu, acredite, Deus tem algo novo para você. Você crê nisso? Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhe causar dano, sofrimento. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Eu sei o que eu penso a seu respeito, diz o Senhor. Deus tem planos para você em 2025. Restauração, restituição. Nós ministramos baseado naquela palavra que diz assim, lá de Apocalipse: lembra da onde caíste, retorna ao primeiro amor. Tenho contra ti que você abandonou as primeiras obras. Sabe o que eu quero te dizer? Deus não se impressiona com a sua presença física no templo, mas Deus procura adoradores que se comprometam, que adorem a Ele em espírito e em verdade. Deus quer fazer algo novo na sua vida e Ele quer te libertar das feridas do passado. Fique em pé.